E o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou-se o grande articulador político do presidente Lula. A declaração foi dada após encontro com candidatos ao Senado apoiados pelo PL em Brasília. Flávio criticou Moraes por, segundo ele, promover reuniões com políticos em sua residência e também afirmou que o ministro teria entrado na seara política. A fala faz referência ao jantar mediado pelo ministro, que contou com a presença de Lula e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu lamento, né? Você vê o Alexandre de Moraes hoje, ele virou o grande articulador político do Lula, promovendo encontro dentro da casa dele com outros políticos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes veio para a seara política, então todos os políticos estão autorizados a respondê-lo dentro da política também. E Flávio também foi questionado sobre a possibilidade de uma eventual maioria de direita no Senado apoiar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Bom, o presidente da República, ele indica ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Não, é a população, é a população. Eles o primeiro é o Moraes. Eles vão ser cobrados nas eleições por isso. Vão ser cobrados. Não adianta querer dar canetada, ameaçar, né, inventar operações contra nossos pré-candidatos, como fizeram, para tentar diminuir a quantidade de senadores, porque essa é uma pauta que eu falava há anos. É a população que está cobrando. Então, assim, isso virou uma pauta de campanha. Não queria que tivesse chegado nesse ponto, mas virou uma realidade. Ana, você tem chamado muito atenção, né, para essa questão que o próximo presidente da República vai indicar até 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Flávio faz essa menção e diz que o próximo presidente pode indicar, mas cabe ao Senado tirar, né, por meio de impeachment. Mas também cabe colocar, porque tem a sabatina. Então também é uma prerrogativa do Senado barrar, como aconteceu com Jorge Messias. Não só tirar, mas também barrar eventuais nomes indicados pelo próximo presidente. Eu daria até um passo antes, Paula. Cabe ao presidente de direita nomear nomes, candidatos decentes para o cargo. Porque, por mais que nós sempre enaltecemos aqui a administração técnica do presidente Jair Bolsonaro, com nomes muito técnicos, né, como Paulo Guedes, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, o ministro Nunes Marques, ele veio numa onda que até hoje ninguém entendeu muito bem, como de repente apareceu Nunes Marques, sendo que nomes como Ives Gandra Martins Filho era cogitado, nomes assim de estatura jurídica, com todo o conceito, né, formado para uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, agora, né, a gente tem uma esperança nele, principalmente em relação ao caso Master, ao Daniel Vorcaro, e a seriedade com que ele abraçou isso e querer mostrar para o país transparência. Mas nós precisamos cobrar dos candidatos de direita, e se o Flávio está à frente ali, né, pescoço ainda nas pesquisas com Lula, uma lista de possíveis nomeados para o Supremo Tribunal Federal. Se muito do que o Flávio faz, a campanha do Flávio faz, ele tanto é que nomeou, foi buscar um vice agora no Alfredo Gaspar, que tem ligação com a segurança pública, com combate ao tráfico, com combate à corrupção. Isso vem também de uma aura da própria campanha e eleição do Donald Trump. Então, que a campanha do Flávio siga também isso da campanha do Donald Trump, que fez questão de lá atrás, em 2016, colocar uma lista. Ele colocou uma lista, se eu não me engano, 7, 8 nomes de possíveis indicados para a Suprema Corte. Na época, naquele ciclo presidencial, o próximo presidente nomearia 2, acabou nomeando 3, porque a juíza Ruth acabou falecendo. E muita gente, Paula, votou em Donald Trump, inclusive evangélicos.
muitos evangélicos votaram em Donald Trump apenas por essa condição de que ele indicaria juízes competentes, alinhados com as pautas conservadoras, mas constitucionalistas, que respeitassem a Constituição. E isso foi muito importante para o Donald Trump. Em 2024, ele falou a mesma coisa. Então, eu acho que esse é um ponto crucial para a campanha do Flávio pensar e, quem sabe, colocar uma lista diante do público, porque não adianta a gente... Vamos aqui fazer um cenário. A gente troca o Senado, a gente coloca o Senado mais conservador, mais combatente, mais altivo, mas aí vem um presidente que nomeia candidatos que vão absolutamente contra tudo que nós precisamos no Supremo Tribunal Federal e vão se alinhar, não é nem se alinhar às pautas comunistas de esquerda, mas ficar em silêncio. Nós precisamos, mesmo que seja uma voz única, como nós vimos o ministro Fux no julgamento do tal golpe que nunca aconteceu, mesmo que seja uma voz única, nós precisamos de homens e mulheres no Supremo Tribunal Federal corajosos. Então fica aqui uma ideia, Paula, eu acho que o brasileiro hoje, que sabe a escalação do Supremo, mas não sabe da seleção brasileira de futebol, acho que o brasileiro que ainda está com alguma dúvida se vota no Flávio ou não, tenho certeza que olhando uma lista robusta de possíveis indicados comprometidos com a Constituição, isso poderia virar muitos votos. E outro, em relação a essa fala do Flávio de que o ministro Moraes virou um articulador político de Lula, esse consórcio, né, Lula, Supremo Tribunal Federal, a gente lembra que foi o Moraes ali que fez essa mediação para o presidente Lula se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tentar selar uma trégua ali entre eles. Começou com um cafezinho. Começou com um convite para o cafezinho, bem lembrado, por parte do Lula em relação ao Moraes. Agora me fez lembrar também de um bastidor que nós trouxemos aqui, da pressão que uma ala do Supremo fez para que Tereza Cristina, por exemplo, não integrasse a chapa de Flávio Bolsonaro. Uma pressão para que o PP declarasse neutralidade nacional e assim Tereza Cristina não pudesse ali compor uma chapa ao lado de Flávio. A pressão foi sobre os dois presidentes do Congresso e os dois presidentes dos partidos, né, do PP e também do Republicanos. De onde viriam as duas mulheres possíveis candidatas ou candidatas a vice na chapa do Flávio. A Daniela Marques, né, que é afiliada ao Republicanos, trabalhou com o ministro Paulo Guedes, foi presidente da Caixa Econômica da gestão Bolsonaro, e a ministra Tereza Cristina, que foi da Agricultura, hoje senadora. A pressão foi, e os dois presidentes, tanto no Senado quanto na Câmara, têm uma ficha corrida de problemas no Supremo. Então, fazer pressão sobre eles, vindo do Supremo, não vai surtir efeito. Agora, tem um detalhe. Pelos fatos que a gente está vendo, o Alexandre de Moraes virou o líder da bancada do governo no Supremo Tribunal Federal. É praticamente isso. O que faz o ministro fazer reunião com o presidente do Congresso e o presidente Lula na casa dele? Qual é o sentido disso? A culpa que ele tem. Não, e veja só a relação do governo... Ele está procurando advogados, o Moraes. Não, olha o nível da coisa, porque não é nada republicano, sabe, dessas coisas escandalosas. E eles tratam isso como uma normalidade. E aí, veja lá, né? Às vezes eu vou ver a cobertura em alguns outros veículos de imprensa, você trata isso como se fosse, se reuniu. Não, chama de escândalo primeiro. Depois você pode dizer o que aconteceu, mas é um escândalo. Escândalo é escândalo. O presidente do Supremo, o ministro do Supremo, aliás, o Moraes, se nada acontecer até lá, sucede o Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. É o fim, né? E, aliás, nós pagamos também esses jantares, é bom lembrar. Sempre, nós estamos pagando, os pagadores de impostos. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha.
Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.